Por que a geografia é tão negligenciada aqui no Brasil? Parece um tema aleatório e que não tem muita importância, mas eu acho que é importante refletir sobre isso porque quando você fala de ciências humanas aqui no Brasil, normalmente a cabeça das pessoas é história, filosofia e sociologia. Né? Embora a filosofia não seja ciência, mas dentro das humanidades tem grande prestígio e tal. Até por causa dessa questão de você inserir a filosofia e a sociologia no ensino médio, por exemplo, né? Ou no ensino fundamental. A importância da filosofia, etc. e tal. E a história, ela tem prestígio por razões óbvias, né? Enfim, não tem como você falar sobre o porquê que a gente fala português, por exemplo, sem recorrer à história, né? O colonialismo e tal. Por que que as pessoas têm essa simpatia pelo cristianismo e não pelo Islã? História. Então, quando se fala de história, quando se fala de filosofia, né, como o Renato Nogueira coloca, né, a filosofia é o bichinho de pelúcia do Ocidente. Então existe uma grande valorização da filosofia no mundo ocidental e o Brasil meio que bebe dessa fonte. Né? Mas e a geografia? A geografia não tem importância? Por que a geografia é tão negligenciada? Eu tenho algumas hipóteses. A primeira é essa, né? Você tem mais prestígio na filosofia e na história, e esse apelo às ciências sociais, à sociologia por aí. Só que outra hipótese é que quando se fala de filosofia e história, do ponto de vista político, normalmente elas estão associadas à esquerda, né? E à direita também, mas a história nem tanto. É mais a filosofia, né? Tanto a filosofia quanto, aliás, tanto direita quanto esquerda valorizam a filosofia, mas a história é mais restrita assim. E isso acontece por causa do marxismo. Né? É famosa a frase de Marx, por exemplo, de que só existe uma ciência e é a história. Né? Os marxistas têm esse grande apelo à história e pelo próprio contexto ali da emergência do marxismo, Marx e Engels, né? Que eram da filosofia e tiveram um grande background histórico, né? Acabou criando essa grande influência nas ciências a partir do marxismo, né? E naquela mesma época foi surgindo isso que a gente chama de sociologia, né? Aqui no Brasil chama os três porquinhos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim. Então tem essa grande influência marxista e essa grande influência de pensadores franceses e alemães e posteriormente estadunidenses com relação às ciências sociais. Eu não me recordo agora o nome dos cientistas sociais da Inglaterra, dos Estados Unidos, desse contexto anglo-saxão, anglo-americano, mas também tem grande peso nas ciências sociais, né? Então tem esse panorama junto da questão econômica, né? A economia também tem um peso muito forte, aí a reflexão sobre a economia, Adam Smith e tal, a questão da economia política e até mesmo a ciência política tem mais prestígio na mídia, por exemplo, sempre chamam cientistas políticos, principalmente na época de eleição, mas os geógrafos não. Né? Existe uma negligência muito grande, não existe muita discussão se a geografia é fundamental. Né? No ensino médio, no ensino fundamental, ela está lá, mas não existe um grande apelo para você inserir a geografia no debate social e político. Não existe grande apelo a geógrafos quando você vai falar sobre questões da sociedade, como se a geografia não tivesse relevância, né? Na noção de espacialidade, territorialidade, a construção, a questão das fronteiras, né? A construção dos lugares, dos estados. Então, a geografia é fundamental. O Brasil tem 5.565 municípios, por exemplo. Isso não é uma coisa desprezível, né? Então, um
É um contexto assim muito curioso, eu acho curioso. Isso me incomoda já há muitos anos, essa negligência da geografia. Então eu faço aqui um convite aos geógrafos, professores de geografia, né? Se você conhece algum, manda esse vídeo para eles para ver o que é que eles respondem. Por que, que existe essa negligência no debate sobre a geografia? Porque a geografia ela é muito rica do ponto de vista da sua história, da sua construção epistemológica, né? A história da geografia no Brasil, os grandes geógrafos do Brasil, Milton Santos, as pessoas falam, mas e os outros? Não, tem outros geógrafos no Brasil? As mulheres geógrafas, onde estão as mulheres, as professoras de geografia? 90% das professoras que eu tive de geografia foram mulheres, por exemplo, né? Então, isso é uma questão interessante que eu acho que é relevante colocar nessa questão das ciências humanas no Brasil, porque, de novo, economia, sociologia, história, até filosofia é muito citado, muito reverenciado, mas a geografia não, como se não tivesse importância, né? É muito interessante isso aí. E eu acho que muito disso se deve ao marxismo, né, e à construção das ciências no mundo ocidental. Com Weber, Durkheim, Simmel, os caras nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, e os geógrafos são meio que negligenciados, porque inclusive muitos deles eram anarquistas, né? Então isso é uma coisa interessante. Quando você vê para o cenário no Brasil, por exemplo, cresceu muito comunistas no YouTube aqui, só gente da história e da filosofia, né? Ou seja, é um padrão. João Carvalho, Jones Manuel, Ian Neves, Gaio Fado, o cara da filosofia vermelha, Laura Sabino, se eu não me engano, é da história também. O cara lá da Chavoso da USP é das ciências sociais. Sabrina Fernandes, né, que fazia um trabalho da Tese 11, né, é das ciências sociais também. E o povo da geografia, cadê? Né? Então faço um apelo aqui, geógrafos e geógrafas, professores, né, da geografia, apareçam, se manifestem mais no debate público. Né? Essa é a reflexão que eu queria deixar aqui no Instagram e no YouTube.